Sejam bem-vindos a mais um episódio do TaoriCast. Para quem não conhece, eu sou o Rafael Meirelles. E antes de começar a falar sobre a nossa convidada de hoje, gostaria de falar da Fitofórmula, que além de realizadora desse podcast, é uma empresa que já está há 15 anos no mercado trabalhando com fórmulas da medicina tradicional chinesa. Essas que são 100% naturais, que te acompanham diariamente, melhorando seu bem-estar e a sua saúde. Para conhecer as fórmulas chinesas, basta acessar o site fitoformulanatural.com.br e caso seja necessário falar com algum médico prescritor ou conhecer algum revendedor, basta acessar o guia da mtc.com.br, que o QR Code está aqui na tela, tanto da fitofórmula quanto do guia. Tá? Agora, para falar sobre a nossa convidada, ela que é design de sobrancelhas, micropigmentadora e também empresária. Estamos aqui hoje com a Dani Moraes. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Bom, eu tenho muitas curiosidades sobre a sua profissão, tá? É uma coisa que eu até fiquei animado, porque são muitas coisas, né, que eu gostaria de saber. Então, vamos lá. Eu queria começar a saber como que você entrou nesse mundo. Como que foi... O que te inspirou a entrar nessa profissão? Eu passei por diversos trabalhos CLT e nenhum deles eu me encontrava ou achava que eu me cabia. Então, eu sempre tive essa vontade de empreender. E aí eu comecei a procurar coisas onde... procurar me encontrar mesmo em alguma coisa. Uhum. E aí eu fiz cursos, fiz de unha, fiz de artesanatos, consegui vender algumas coisas, e só que eu não era aquilo que me prendia. E aí eu fiz um curso de maquiagem, trabalhei com maquiagem, mas a renda não era tão, intensa assim, por ser algo que é mais para festas e tudo mais. E aí eu fiz o curso de sobrancelha para agregar na maquiagem. E desde então eu nunca mais parei. E aí eu comecei a expandir o negócio. Desde que eu fiz o curso para agregar na maquiagem, acabei largando a maquiagem e focando só na sobrancelha. Ah, bacana. Mas teve alguém assim da família, assim, que Eu tive uma amiga que ela fazia sobrancelhas também, e ela falava pra mim, poxa, Dani, faz, tal. E meu marido também sempre incentivou bastante, vamos crescer, vamos, né, pra aumentar o faturamento. E aí eu fiz o curso e desde então tô há 5 anos na área. Então se apaixonou pela profissão. Me apaixonei pela profissão. Ah, bacana. E quais são os serviços que você faz? Você pode falar um pouquinho mais sobre eles? Hoje em dia eu faço o design de sobrancelha, né? Trabalho com design estratégico. Então a pessoa vem, eu faço a marcação, tudo certinho, né? Não é algo que eu vou e saio tirando pelos, né? Como muita gente acha ainda. Com rena, faço micropigmentação, Nutri-Gloss, tenho micropigmentação labial também. E o Forte Browns, que é uma novidade no mercado também, que é um fortalecimento para sobrancelhas. Então, a pessoa, quando não quer fazer uma micropigmentação, por exemplo, tem esse procedimento que a gente faz para voltar a crescer pelos e fortalecer aqueles que tem. Ah, bacana. Uma curiosidade que eu tenho sobre esse assunto é em relação à procura dos homens por esse tipo de procedimento. Sim. Tem bastante homem que te procura para poder tratar as sobrancelhas, fazer algum desses tratamentos assim, para cuidar de si próprio? Tem essa procura? É mais difícil, mas eu tenho alguns clientes homens. A maioria são as mulheres que levam, né? Mas tem sim. Sempre pela esposa ou isso, a parente, esposa, a mãe, a irmã. Ah, não, vamos fazer essa sobrancelha, vamos fazer esse tratamento. E aí leva. Tem alguns que procuram, mas é mais difícil. A maioria é mulher. Mas assim, os procedimentos atendem também, porque sobrancelha homem também precisa fazer, né? Pra estar ali bonitinho. Então, eu atendo também. É meio que um tabu pro homem, né? É muito difícil dele, como você falou, né? Sim. Através da mãe, da esposa, né? A namorada, que faz com que ele vá até o salão para fazer esse procedimento, né? Mas nunca dele, né? Nunca vem dele mesmo. Tipo, às vezes ele, assim, eu como homem, eu vejo muito disso, né? Que eu gosto muito de cuidar da minha aparência, né? Só que no início foi bem difícil, né? Eu pensava, pô, mas como que eu vou começar a fazer isso, né? Como
como que eu chego? Eu não sei nem o nome do Sim. procedimento, mas eu quero cuidar da minha sobrancelha, né? Eu quero melhorar um pouco a Sim. minha aparência, mas eu não conseguia ter esse estímulo de ir por conta própria, Uhum. né? Tem muito disso. O que você pensa sobre isso? O que você acha que Eu pode causar acho isso? super normal. Eu acho que a autoestima é para todo mundo. Seja homem, seja mulher, você precisa ter autoestima em dia, né? E assim, se você fazer essa sobrancelha, você se sente bem, meu, faz mesmo, entendeu? E eu até posto hoje em dia no meu Instagram que homens também fazem. Inclusive, meu marido sempre faz os procedimentos nele, né? E tem que fazer sim, tem que fazer, com certeza. Você pegou no pé dele pra ele, pra ele Eu, começar a eu pego fazer? um pouco, mas ele é bem. O que você é bem? Metrosexual. Esse é o termo. Esse é o termo. Não, ele gosta de se cuidar, então eu não preciso pegar muito no pé, não. Eu sempre falo alguma. Assim, é que homem tem um pouco dessa trava. Ai, quero fazer tal coisa, quero fazer a unha. Geralmente é mais difícil. Mas se eu falo pra ele ali, vamos fazer, tá, vamos, quero fazer, tal. Aí ele fica lá, vou fazer a sobrancelha, faz aqui. Então, Assim, eu vejo muito dos meus amigos, né, do meu ciclo social, assim, que são homens que se preocupam demais com a sua aparência, sim. né? Então, assim, cortar cabelo toda semana, né, que vai Uhum. uma grana, Vai. né, nisso, né? O corte hoje em dia tá bem caro. Então, assim, toda semana quer estar na barbearia, cortando o cabelo. E alguns barbeiros, eles fazem esse serviço de, por exemplo, limpar a sobrancelha. É É, alguma coisa mais simples, assim, né? sim. Nada muito, né, aprofundado. Mas já é um início, né? Já Já é o é, a início. pessoa vai lá, corta o cabelo e fala, Isso. tem um pacote Uhum. né, também limpa a sobrancelha, faz a barba, É. né? É que eu acho que os homens também se sentem travado. Ah, salão de beleza é só pra mulher. E não, você pode ir lá e fazer seus procedimentos como qualquer outra pessoa, né? Acho que é isso. Assim, eu não conheço ainda o seu espaço, né, onde Uhum. você atende. Mas, assim, ele é decorado, assim, voltado pra mulher mesmo? Ele é um espaço que tem rosa, né? Que tem bastante coisa feminina. Porém, os homens que frequentam não se sentem incomodados com isso, né? Eles têm. E assim, eu também nunca. Como eu te disse, eu posto no meu Instagram também que homens podem fazer. Tem fotos lá de sobrancelha masculina, de boca masculina. Então, eu nunca deixo assim, é só para mulheres. Uhum. Os tratamentos são só para mulheres. Entendeu? Então, por mais que tenha esse espaço rosa, mais menina, eles não se sentem constrangidos, digamos assim. Ah, bacana. É legal esse tema, né? Porque, Sim, sim, homem tem muito daquilo que as pessoas falam de masculinidade frágil, assim, com é, algumas coisas, né? Tipo, por exemplo, vamos supor que seu espaço seja, assim, uma coisa mais feminina, né? uhum, E com isso ele não queira ir, sabe? Tipo, uhum. assim, eu acho que isso é uma ideia muito mais ultrapassada, né? Sim, Hoje em dia o sim, homem tá um pouco mais aberto a sim. esse tipo de situação, né? Tipo, de não se importar mais tanto Não, é. quanto isso, né? Mas, Eu tenho um casal de clientes, inclusive, que o homem que fica ligado quando que tem que fazer a sobrancelha. Aí ele vai e marca para os dois, marca para ele e para a esposa. Então, acho que tá mudando isso um pouquinho, esse conceito, né? Do homem tá destravando e tá se cuidando também. legal, é importante falar sobre isso, né? Até mesmo para conscientizar alguns outros, né? Sim, Que tem ainda esse receio de aparecer num no salão de salão, estética, assim, né? sim. Bom, sobre a sua profissão hoje, tá? Tem alguma coisa que você observa que tem que melhorar? Tipo, assim, eu falo de uma situação geral, né? Você observa de outras profissionais. Você tem alguma coisa assim que você acha que tem que melhorar muito, assim, de uma forma geral? Uhum. Ou você acha que tá tudo Então, ok? não, a gente sempre tem algo para melhorar, né? Eu, assim, se você olhar de onde eu comecei, e inclusive as fotos, os procedimentos, o espaço mesmo, hoje em dia eu tenho um espaço bem confortável, né? Você chega, tem uma esteira de massagem na maca, você fica lá à vontade, enfim, muita coisa que eu venho melhorando, mas a gente sempre tá ali, eu sempre tô ali focada nas novidades, e acho que a evolução é constante, né? Eu acho que não tem um ponto de falar eu sou perfeita.
mas eu já evolui muito, tô num ponto muito bom, graças a Deus e graças a sempre estar focada em estudar, em evoluir, mas acredito que é isso, né? Tá sempre ali ligada no que tá surgindo, nas novidades, nos procedimentos. A cada procedimento eu vejo uma coisinha que consigo melhorar, na próxima eu consigo fazer melhor. E isso é constante. Como que você busca essa informação, né? Essa informação de, por exemplo, se atualizar sobre a sua profissão, né? Qual que seria a sua fonte, assim? É algo muito revelador, assim, que você não pode falar? Muito. Hoje em dia é Instagram, né? Você vê muita coisa no Instagram, muita Segue várias novidade, profissionais e muita acompanha como que elas novidade. trabalham. E principalmente as de fora, né, do país, porque as coisas chegam lá primeiro. Então eu sempre procuro ser a primeira a trazer para cá, né? Quanto mais rápido você conseguir trazer a novidade para o seu espaço, você dá um passo à frente. Então eu fico muito ligada nisso e procurando sempre curso, estudar. E o que você já faz também estudar, porque às vezes as pessoas acham, já faz um design com rena, não precisa mais aprender sobre isso. E não, precisa. Sempre tem alguma coisa que você pode aprender e melhorar. Nossa, é bacana isso, porque é uma coisa que eu vejo com todos os profissionais de diversas áreas que vêm aqui, né, no Tauricast, que eles falam sobre isso, né? Sobre a tendência a chegar primeiro lá, né? Lá na Europa. Sim, e traz essa influência para cá e aplica aqui como uma das pioneiras aqui no Brasil, né? É bem interessante isso. Tem alguma técnica, assim, alguma coisa assim que você está vendo que ainda não é popular aqui no Brasil, mas que lá de fora você acompanha, assim, e vê que faz sentido trazer para cá? Tem alguma coisa assim? Ou é bem difícil disso acontecer? Essas técnicas, alguma tendência específica? Eu acompanhando, né, eu vejo que eu ainda não faço, né? Porque esse Forte Browns veio de fora, e aí eu já tenho algumas profissionais que fazem, mas são poucas. E tem alguns outros procedimentos que eu estou analisando para ver se rola trazer para cá. Tem que, assim, eu não sei se é isso mesmo, mas eu imagino que dependa muito também dos clientes enxergar isso, Sim. né? Tipo, você tá trazendo uma coisa assim... Uma novidade. Que ainda é uma novidade, né? Uma coisa que de fora, né? Que ainda não é do conhecimento do seu cliente, né? E de cara, assim, topar, né? Fazer. Uhum, Então, quando tem esse processo, geralmente é mais difícil, assim, pro cliente ver, tô trazendo essa novidade aqui. Você topa fazer? Como é que é isso? Eu não tenho muito essa dificuldade. Graças a Deus, eu tenho clientes bem consolidadas, então... Quando eu trago uma novidade, elas já ficam empolgadas para fazer. Acredito que esses anos, né, eu consegui ter a confiança delas. E aí, logo de cara, elas já ficam empolgadas. Eu explico ali o procedimento certinho e aí elas querem fazer. Saquei. Assim, quando a gente fala de durabilidade de um serviço, assim, é a micropigmentação que deixa bastante tempo, né? Ela dura bastante tempo. Quanto tempo, assim, mais ou menos, ela dura esse serviço? Olha, ela chega a durar 3 anos. 3 anos? 3 anos. Nossa. E aí eu indico fazer um retoque anual, porque aí você mantém ela sempre intacta, digamos assim. É uma espécie de tatuagem? Ela não é uma tatuagem, porque ela atinge só a primeira camada da pele. A tatuagem, ela vai até a terceira. Então, por isso que ela sai, né? Ela começa os pigmentos enfraquecerem e irem sumindo na pele, né? Mas é um procedimento muito legal, porque não é tão invasivo quanto a tatuagem. E te dá ali o conforto de você acordar um pouco mais tarde, de você ficar mais tranquila quanto a maquiagem que não vai borrar, não vai sair. Então é bem legal por causa disso. Nossa, então dura muito tempo. Dura bastante. Eu imaginava que, assim, seria uma manutenção mensal? Ou... Não, a micropigmentação é uma manutenção anual. Anual? Ah, sim. Depois que você faz a micropigmentação, você continua fazendo o design, né? Porque os pelinhos continuam crescendo. Então, aí você faz o design mensal, de 20 em 20 dias, que é o que geralmente as clientes costumam fazer. Mas, após isso, um retoque anual é o suficiente. Bacana. Interessante saber disso. Eu achava que era menos tempo, né? E uma manutenção mais mensal, assim, sabe? Eu imaginava que seria assim. Os outros serviços, eles também têm a durabilidade desse tanto de tempo? A micropigmentação labial também é o mesmo prazo.
O Nutri-Gloss, ele é um tratamento. Então, ele é um tratamento que são por sessões, né? Ele ali a sessão é entre 15 e 20 dias, mas é um procedimento que você vê o resultado na primeira sessão. Então, para que serve? Para lábio ressecado. Tem pessoas que têm aqueles lábios bem ressecados, que fica com pelinha, descamando. Então, é um procedimento que regenera esse lábio, né? E aí, na primeira sessão, você já vê resultado, e a partir das demais, você vai vendo os seus lábios super hidratados. Bacana. Olha, eu queria saber também como que você vê que seu trabalho afeta na autoestima das pessoas. Você recebe relatos de clientes falando que começou a gostar de se olhar no espelho através dos seus procedimentos, assim? Então, você tem alguma coisa para falar pra gente em relação a esse sentido? O que influencia na autoestima da pessoa? Sim, principalmente na micropigmentação. Já atendi muitas clientes que chegam com reclamações, né? Que a sobrancelha é falha, é assimétrica. E aí eu consigo solucionar esse problema e a cliente sai super feliz. Já tive cliente que levantou chorando, me abraçou, me agradeceu e depois manda mensagem. Eu consegui ir para uma festa sem passar maquiagem. E isso é muito legal, né? Muito gratificante. Porque eu sempre costumo dizer, eu não faço só sobrancelha. Eu realço autoestimas. Quando a pessoa deita na minha maca, eu tenho uma responsabilidade enorme, porque é a autoestima dela que tá na minha mão. Então, esses relatos, assim, para mim, são bem gratificantes. Eu imagino que isso alimenta, né, a sua vontade de continuar fazendo aquilo. Porque você lida com transformações. Exato. Né? Você lida com autoestima. É a imagem de uma pessoa, que nem você falou, uma responsabilidade enorme. Sim. Né? Então, nossa, é bem bacana trabalhar com isso, eu imagino. Né? Eu não sou dessa área, né? Não tenho propriedade para falar, mas eu imagino que... Imagina você deixar alguém feliz. É maravilhoso. Né? Você está trabalhando com a vida da pessoa ali. Às vezes as pessoas não se olham no espelho, né? Ou então se olha triste pro espelho, né? Exato. Não enxerga aquilo que gostaria, e você traz a confiança de volta para ela. Sim. Né? Então... Eu já atendi mulheres que tinham medo de se olhar no espelho. Elas falavam assim para mim, eu vou trabalhar, eu passo uma maquiagem sem nem me olhar direito e vou embora. E quando estavam no meu espaço também, quando eu comecei a fazer o procedimento, e aí quando eu dou o espelho para mostrar ela, ai meu Deus, fica naquela tensão, naquela expectativa, e aí quando se vê e se emociona, né? A gente vê ali o olhinho brilhando, não tem... É impagável, é muito bom. Você já trabalha com isso há quanto tempo? 5 anos. 5 anos? Isso. Então, assim, são 5 anos transformando vidas, né? Sim. Então, é uma coisa que eu imagino que você queira continuar fazendo isso por muito tempo. Sim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. É isso, você achou sua profissão. Achei minha profissão. Que ótimo, é muito bom saber disso. Outra coisa que eu gostaria de saber é quais foram os desafios que você teve para dar início, né, nesse ramo. O que você teve que passar para fixar nesse emprego? Qual foi o caminho? Então, a princípio, eu vi muito preconceito, porque hoje em dia as pessoas acham que só é bem-sucedido quem faz uma faculdade, né? Então, por eu escolher essa profissão, eu via que algumas pessoas olhavam, tá, mas o que você faz para ganhar dinheiro? E você trabalha com o quê? Tá, você faz sobrancelha, mas qual é o seu trabalho? Aí eu ficava, é o meu trabalho. Entendeu? Mas aí ignorei tudo isso e foquei no meu, né? E vou seguindo. E hoje em dia as pessoas veem que eu me mantenho com isso. Eu realizo os meus sonhos com isso. Não faço nada além disso. A minha principal fonte de renda é sobrancelha. Legal. Você acha que as pessoas têm que arriscar mesmo? Tipo, por exemplo, você falou que já arriscou no CLT, né? Sim. E viu que não era para você. Uhum. Né? Você acha que as pessoas devem ter essa coragem de falar, eu vou tentar fazer alguma coisa que seja meu? Sim. Né? Tentar correr com as minhas próprias pernas e tentar fazer dar certo. Sim. Você acha que as pessoas têm que tentar fazer isso? Eu acho que devem sim, sempre com consciência, claro. Porque que nem quando eu fiz o curso de sobrancelha, vi que era aquilo, eu ainda trabalhava no CLT e eu comecei ali intercalar, né? Até conseguir me estabilizar.
atendia as mulheres do trabalho que eu trabalhava, atendia ali no meu horário de almoço, fazia a sobrancelha delas. Quando eu saía ali, eu batia meu cartão e atender algumas residencial, né, a domicílio. E fui assim, também não dá para largar tudo e vamos ver no que dá, né? Então, com consciência. Mas assim, se é o seu sonho, se arde no seu coração, se você não se vê fazendo outra coisa, eu acho que vale a pena testar sim. Legal. E você começou como divulgando seu trabalho? Foi no digital mesmo? Ou primeiro foi por indicação? Como é que foi? Começou assim, eu atendia nesse meu trabalho, e aí uma foi passando para outra, mas tem um momento que você não consegue mais, né? Só ficar indicação. Só ficar né? assim no boca a boca, você precisa. Aí foi quando eu comecei a criar meu Instagram, meu marido começou a me ajudar, e dali foram vindo outras clientes também, né? Então você expandiu para o Instagram, né? Para o Isso. digital. Você já tinha uma noção de como trabalhar o digital, assim? Não no seu muita. trabalho? Não muita. Fui. Que assim, como eu te falei, as coisas vão evoluindo muito rápido, né? Então a gente precisa acompanhar. E aí eu fui mergulhando nesse mundo do digital aos poucos. E aí fui aprendendo, comprando cursos também, né? Igual a pessoa acha que é só fazer sobrancelha, cílios, e não, a gente precisa ter toda essa ideia de como divulgar, como que eu vou passar isso para as clientes de forma clara, né? Interessante. Bom, e assim, eu imagino que você começou mostrando um pouco do seu serviço, né? Isso. Como que você acha que seria o ideal para quem está começando e queira divulgar no Instagram, no Facebook, assim, nas redes sociais? Você acha que qual que seria o melhor caminho? Mostrando resultado mesmo ou falando sobre conteúdo técnico, tendências? O que você acha que você tem que seja entender o seu público, né? Resultados, as pessoas gostam. E o que eu vejo hoje em dia, no meu público, eles gostam que eu mostre que eu consigo solucionar o problema dele. Então, assim, o problema da minha cliente é falha na sobrancelha. Eu consigo solucionar. E aí eu vou e mostro. Claro, a gente precisa ter provas, né? Então, o antes e depois é legal, mas não só isso. Então, ali você. É um pouquinho de cada coisa, né? Não dá pra falar que eu vou só postar resultado, que eu vou só postar técnica. É um compilado ali para poder tudo se juntar e fazer sentido para quem tá assistindo, para quem tá vendo. Eu imagino que essa profissão seja bastante competitiva no mercado, né? Não somente entre as profissionais, mas também para conseguir um espaço, às vezes num salão maior, né? Um estúdio, assim. O que essa profissional teria que ter para se destacar, para ser diferenciada das outras? Olha, o que eu coloco como principal para mim é você amar o que você faz. Você fazer por fazer não vai dar certo. Eu tenho isso assim como minha base. Eu amo o que eu faço e é isso. E ter essa responsabilidade de que você tá lidando com autoestimas, né? Não é só uma sobrancelha. Tem que ter isso na cabeça, senão antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. E daí é isso, acompanhar as tendências, você ter um espaço legal para receber seus clientes. Enfim, ver o que as outras pessoas estão fazendo e fazer um pouco melhor. Entendi. Bacana. Acredito que em cada profissão, né? Por exemplo, na minha tem bastante também. Todas as profissões, né? Rola muitos mitos, né? Alguns equívocos, né? Em relação àquela profissão, né? Tem alguma coisa assim que as pessoas colocam como um preconceito no seu trabalho? Alguma coisa específica? Por exemplo, achar que, por exemplo, eu trabalho por conta num salão de beleza e por isso as pessoas acham que eu sou relaxada. Tipo, alguma coisa do tipo. Tem isso na sua profissão? O que você gostaria de apontar pra gente? Eu já sofri mais com isso. Hoje em dia as pessoas veem que eu trabalho muito. Principalmente agora, final de ano, eu chegava às 8, 7 da manhã e saía 9, 10 da noite, às vezes até mais. Já sofri um pouco mais com isso no começo. Foi aquilo que eu te falei, né? As pessoas acham que, não é registrado, não tem que bater cartão. Então,
ela trabalha a hora que quer. E não é bem assim. Muitas vezes eu tô em casa, tô trabalhando, tô ali agendando, tô vendo o que eu vou postar, tô preparando conteúdo, né? Então, já sofri com isso, das pessoas acharem, né, esse tipo de coisa, mas hoje em dia eu já consegui fazer com que elas entendam que é um trabalho sério e que é o meu trabalho, enfim. Eu imagino que por exemplo, as pessoas que queiram entrar nesse ramo sejam pessoas mais novas, assim, que às vezes tem que passar por aquela conversa com os pais, né? Porque imagino que seja difícil, né? Convencer seus pais de que você não está feliz seguindo aquele caminho, seja pela faculdade, né? Que você começou e não deu certo, alguma coisa assim, né? E entrar na desconfiança dos pais, né? Eu vejo que isso tem muito a ver também com a desconfiança por parte dos pais, né? Tipo, tá, sua filha... Geralmente é a mulher que começa a entrar nesse ramo, né? Sim. Tem homem também nessa Tem história? bastante homem no mercado também. Tá, imagino que, por exemplo, a filha que queira entrar nesse meio tem que passar por aquele processo, né? De convencer os pais de que, pô, eu quero tentar isso pra ir diferente, né? O que você recomendaria pra essa pessoa que tá iniciando agora e tem esse problema de enfrentar os pais, de falar, ó, é isso que eu quero, eu gostaria de tentar isso. O que você recomendaria? Então, mais ou menos o que eu fiz, né, a minha mãe porque queria que eu fizesse uma faculdade. Ah, porque você é uma criança, você vai fazer pedagogia. Então, fiz a faculdade e entrei nessa creche, comecei a trabalhar, mas não era o que eu queria. E ali dentro, ainda, eu comecei a... continuei procurando, né, o que eu já estava antes. E dali, quando eu consegui fazer girar, que eu te falei que eu atendia as clientes lá, e umas indicavam, outras indicavam. Quando eu estava no momento que eu estava com uma cartela de clientes legal e que conseguia sair dali, aí foi quando eu saí. Minha mãe ainda achou um pouco ruim no começo, falando, mas você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter uma segurança. Você tinha quantos anos? Na época eu tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. Você tem que ter uma segurança, porque você vai só ganhar isso, você só vai fazer isso. E eu falava, não, mãe, eu consigo crescer, eu vou fazer um curso de micropigmentação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aquele sonho na minha cabeça, né? Porque eu tinha encontrado algo que eu realmente gostava. E, claro, sempre respeitando. E fui fazendo o meu. Quando ela viu que as coisas estavam se movendo, ela foi me dando meu espaço. E aí eu consegui deslanchar, assim. Legal. Uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados aqui. Você tem filhos, né? Tenho um filho. Tem um filho. Uhum. Tá. Você gostaria que seu filho seguisse por esse caminho, essa ideia de, por exemplo, tentar alguma coisa, né? Seja, por exemplo, começar na faculdade, né? Alguma coisa do tipo. Só que se por acaso ele vê que, pô, não é isso, eu queria seguir por um outro caminho, você incentivaria ele a fazer isso, ou você gostaria que ele tentasse seguir esse caminho, né, mais tradicional, né, de, pô, tenta a faculdade, ou então tenta alguma coisa que você gosta, assim, tipo, alguma área específica né, alguma faculdade específica, ou você encorajaria ele tranquilamente a seguir um caminho de empreender? Não, eu encorajaria ele sim. É óbvio que o primeiro incentivo que uma mãe dá é estudar. Estudar é a prioridade ali, né? Mas se ele chegar no momento e conseguir enxergar outras possibilidades para a vida dele, com certeza eu estarei ali para apoiar. Bacana. É importante saber disso, né? Porque a gente vê muito como o profissional vê a sua profissão. Sim. Né? Não necessariamente ele teria que seguir o que você faz, né? Mas uma carreira de empreender mesmo, sim. né? E é interessante saber esse ponto de vista do profissional, né? Porque a gente está em um novo momento, né? Não tem mais aquele pensamento padrão de que você tem que fazer sempre aquele caminho, a escola, a faculdade, né? E tem que se formar e tem que seguir aquela profissão, né? Não tem mais isso. Não tem. A gente está falando de um momento mais, né, que os pais estão apoiando mais os filhos, né? Então é por isso que eu perguntei, porque eu queria muito ver o ponto de vista dos nossos convidados quando vêm aqui, né? E para o futuro, o que você pretende fazer na sua profissão? Assim, você quer fazer algum lançamento?
Quer dar aula? Como é que é? O que você pretende? Sim, eu tenho muitas ideias. Eu sempre. A minha cabeça não para, na verdade. Então, eu tenho ideia, assim, de dar cursos, já tenho procura para dar cursos de design, micropigmentação. Então, isso está nos planos, sim. E mais para frente vai acontecer. Aí você quer, por exemplo, viver a partir disso ou você vai continuar trabalhando da forma que trabalha hoje, só que também aplicando o curso, ou você vai querer só dar aula? Como que é o pensamento daqui para frente? Então, eu pretendo continuar com os dois. Porém, eu pretendo crescer muito a ponto de não dar conta, né, de fazer os dois. Então, é isso. Vou tocando. E o meu intuito é crescer e colocar pessoas para me ajudar, para estar comigo. Então, eu amo atender, mas se for necessário eu dar um passinho para trás. Interessante. Eu perguntei isso porque uma coisa que eu notei nas redes sociais, vendo todas as referências, né, não somente da área de design de sobrancelhas, mas da área da beleza, assim, né, de uma forma geral, eu vejo muito que quando um profissional chega num ponto que ele acha que tem que dar cursos, né, mostrar um pouco mais o seu, né, a sua experiência, né, o seu conhecimento, passar para o próximo, eu vejo muito que eles se dedicam muito mais para isso. Quando entram, né, de vez na área de cursos, Sim. assim, eles falam, eu vou vender meu curso e vai ser isso. Aí aplica cada vez menos o trabalho que você fazia antigamente, né? Sim. Então, por isso que eu queria saber, porque eu vejo muito disso, né? Então, não sei se é uma linha a ser seguida mesmo entre esses profissionais ou se é uma coisa que, né, vem de cada um. Eu acho que acaba sendo uma consequência, né? Porque a demanda deve aumentar muito. Mas não dá para simplesmente largar o seu começo, né? Que é o atendimento. Então, eu tenho pessoas que confiam em mim, autoestimas que esperam por mim. Então, não dá para eu simplesmente largar e falar, não, eu vou só dar cursos. Então, tem que ser uma transição, né? Eu acredito que será uma transição de dosar ali atendimentos e cursos, enfim. E, claro, treinar pessoas que sejam tão boas quanto eu para atender as minhas clientes, para passar a mesma segurança que eu passo. Legal. No seu espaço lá onde você trabalha, é somente você ou você divide com outros profissionais? Não, é um salão de beleza e tem outros profissionais. Aí lá eu tenho cabeleireiras, tenho manicure, depiladora. Você acha que é melhor para quem trabalha com design de sobrancelhas trabalhar com esse ecossistema de, por exemplo, com outras profissionais, né, tipo, no mesmo ambiente, do que trabalhar sozinha? Você acha que tem alguma influência a pessoa que trabalha sozinha para a pessoa que trabalha num salão com outras profissionais? Influencia, né? Porque a rotatividade é muito maior. Então, o seu faturamento aumenta, né? Porque às vezes vem uma cliente ali fazer uma depilação e vê que tem um design de sobrancelha no espaço e vai fazer. E de repente você não atenderia aquela cliente. Então, eu acho. Então a pessoa chega lá para fazer uma coisa E acaba fazendo tudo. Muitas vezes Tem acontece isso, sim. Não, eu acho, assim, eu não sei quanto tempo leva cada procedimento. Sim. Mas deve ser um dia inteiro. Então, se a pessoa decide fazer isso, é o dia inteiro. Tem clientes que ficam o dia inteiro. Chega para fazer um cabelo, aplica a hidratação, deita, faz a sobrancelha, vai pra unha. E é uma delícia. É isso que acontece frequentemente? Ou é, por exemplo, seus clientes é mais você mesmo? Não, eu tenho as minhas clientes que vêm por mim. Aí, esporadicamente, acontece dessas que estão ali no salão querer fazer comigo também. Mas eu tenho a minha agenda, as clientes que marcam comigo, as fixas, né, inclusive. Mas esporadicamente acontece da cliente estar ali fazendo uma unha e querer passar comigo também. Nossa, legal. E nesse caso da pessoa, por exemplo, tô fazendo um cabelo, tem cabeleireira, Tem. Né? Então, tô fazendo um cabelo e depois eu quero fazer a minha sobrancelha. Uhum. Pode ser feito na hora ali ou tem que agendar antes? Como que é esse processo? Se a pessoa decidir do nada, eu quero fazer a sobrancelha. Uhum. Depende da agenda. Depende da agenda. Se estiver livre, faz. Se eu tiver com horário livre ali, faço. É um pouco raro disso acontecer, mas se eu consigo encaixar, eu faço. Uma micropigmentação, por exemplo, eu
Corta. Uma micropigmentação, por exemplo, eu prefiro agendar, porque é um procedimento mais delicado, né? Eu sento com a cliente, converso, marco, ela vê a marcação, como que tá, e aí eu mostro para ela como vai ficar, então é um tempo maior. Mas se for um design de sobrancelha, por exemplo, hoje em dia eu consigo fazer num tempo bem mais rápido, né? Então aí eu consigo estar encaixando. Legal. E você cria esse laço de amizade com suas clientes? Tem isso de compartilhar histórias, de ter intimidade, tipo, durante o processo, ou é calado? Não. Eu costumo respeitar como a cliente é, né? Tem clientes que chegam mais caladas, às vezes eu tento puxar um assunto, se eu vejo que a cliente não quer, se não é perfil dela, ou se ela não tá num dia legal, eu respeito e a gente segue o procedimento. Mas a maioria, eu falo só um pouco, né? E as minhas clientes também. Então, a maioria a gente divide ali histórias, elas vêm, me contam. E aí, quando elas retornam, elas continuam de onde pararam. Tem cliente que fala, Dani, onde eu parei? Peraí que eu preciso te contar. E aí a gente divide ali. O que tu acha? Meu Deus, me fala. Eu até falo, vai começar a sessão de psicóloga. Que às vezes tem um pouquinho disso, né? E é muito gostoso isso também, né? Você tá ali e recebe as clientes e elas compartilham a vida com você. Imagino que isso deve ser ótimo, né? Sim, porque você cria um laço muito forte com a pessoa e você acaba fidelizando ela. A pessoa gosta lá de falar com você, gosta da experiência, né? Porque não é só sobre fazer sobrancelhas, né? É sobre a experiência, o tratamento. Não, tem clientes que falam. Confiança, né? Tem clientes que falam que eu venho aqui porque eu me sinto bem. Eu vim só pra deitar nessa maca pra fazer uma massagem. Demora aí, não faz minha sobrancelha rápido não, hein? Que eu quero te contar a história toda. Então, a gente vai criando esse laço com as clientes, sim. A gente recebeu aqui uma vez uma nail design, que é a Paula Monteiro, e ela estava contando isso, né? Que tem chega um momento, né, que você vai atendendo tanto uma pessoa, né? A pessoa acaba sempre voltando e vocês acabam falando sobre diversos assuntos. Vira uma amizade, né? Acaba formando uma amizade ali. Isso é uma coisa que pouco se fala, sabe? O pessoal sempre fala, tipo, eu sou uma profissional que faz isso, tal, mas a gente não vê muito sobre isso, né? Expondo muito isso, né? Que, tem a experiência, né? Tipo, você vai lá, você bate um papo, né? Você fala sobre sua vida, né? Vocês falam sobre tudo. Né? É uma coisa que pouco se fala, é interessante. Tem lugares que você chega e você fica meio engessada, né? Que é uma coisa mais... uma demanda ali muito grande, por isso que eu prefiro agendar um horário, separo o horário. É o que eu falo para as minhas clientes também. Teve uma que falou, eu tô te atrapalhando porque eu gosto de falar. Eu falei, não, você não tá pagando só a sobrancelha, você tá pagando pela minha hora. Então, minha hora aqui com você, você faz o que você quiser. Se você quiser falar, você fala. Se você quiser dormir, você dorme, entendeu? Então, eu tô aqui para te atender essas 2 horas com você. A gente faz o que você se sentir bem, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Uma coisa que acontece com muita frequência é, por acaso, o profissional, né? Vamos supor, no meu caso, quando eu vou cortar o cabelo, eu sempre troco uma ideia com o barbeiro, né? A gente sempre fala demais. E eu descobri que o profissional tem ciúmes dos clientes quando eles vão cortar em outro lugar, por exemplo. Tem disso com você também? Com certeza. Você cobra? Na próxima sessão que a pessoa aparece, você fala, fiquei sabendo que você... Então, porque assim, a sobrancelha, ela acaba sendo um acompanhamento ali também. Então, é algo íntimo. É algo íntimo. Então, eu até falo para meus clientes, se você mexeu, né? E elas olham assim, como você sabe? Falo, você mexeu. Esse pelo aqui eu não tirei. Foi você que tirou. E aí eu fico com ciúme, sim. Eu falo, fez a sobrancelha comigo, fez um pacto. É só comigo, não faz com mais ninguém. Então você fala mesmo. Você só não sente e guarda pra si. Não. Você transborda isso. Não, Sim. Isso é legal. Eu achei engraçado quando descobri isso. Sim. Porque, é engraçado demais, porque... Não, é minha, só eu que mando. Às vezes o cliente não imagina aquilo, né? Que fala, é só um... E eu fico vigiando no Instagram as fotos. Você fica olhando? Pentei essa sobrancelha, vai pentear esses cílios. Então, já lavou seus cílios? Claro! É que nem minha tatuadora, é a mesma coisa. Quando eu vou fazer uma tatuagem com ela, e ela fala, você não hidratou a tatuagem, exatamente. Né? Sabe, é uma observação, é um pós-atendimento, né? Sim. Você não tava atendendo, mas
tá de olho no que tava Não, e acontecendo. eu sei as clientes que cuidam, eu sei as clientes que não cuidam. Então, tem as que fazem cílios, eu mando mensagem. Ô, fulana, lava teus cílios, tá? Eu te vi lá, cheia de maquiagem. Vai limpar esses cílios, por favor. Mas é legal. E as pessoas, elas mudam o comportamento a partir do momento que você dá essa bronca? Muda muito. Tem clientes que chegava com cílios todo... Porque assim, meu trabalho é bom, eu faço um procedimento muito bom, colo direitinho e tal. E a pessoa vai pra casa e simplesmente não cuida, acha que o cílios tá ali sobrevivendo sozinho. E aí passa maquiagem, e coça, e isso e aquilo. E aí vem falar pra mim, ai, Dani, caiu tudo. Aí eu jura? Por quê? Vem cá, vamos conversar. Aí eu vou descobrindo tudo. Aí eu assim, mas e a maquiagem? Não usei maquiagem. Aí eu, e no ano novo? Os glitter que você passou? Começa a contar pra ela Aí eu todos conto os tudo. Aí podres ali, né? elas ficam assim, nossa, você presta atenção mesmo, né? Eu, com certeza. Eu sigo minhas clientes pra isso. Então, assim, você acha que é importante mesmo fazer isso? Né? É importante, porque elas veem que você não tá só ali pelo dinheiro, né? Por exemplo, tem gente que acha que a gente trabalha, quer atender só para arrancar o dinheiro dela, e não é só sobre isso, né? Então eu me importo sim com a autoestima delas, e depois que ela sai dali, eu quero ajudar ela a manter, se sentir bonita, se sentir bem, né? Com a autoestima em dia, certinho. Eu que fico no pé para marcar a manutenção. Ó, fulana, você não tinha fé? Às vezes elas até falam, nossa, como você grava as coisas? Ah, é porque dia tal eu vou ter uma festa. Aí eu lembro, vou mandar mensagem, você não vai ter uma festa? E a sua sobrancelha, como tá? Elas, é mesmo, marca. Aí elas falam, você cuida da gente. Eu falo, cuido, tem que cuidar. Esse é o tal do pós-atendimento, Sim. né? Que é muito importante, porque é a partir disso que você faz né? Faz com que a pessoa queira voltar. Sim. Né? Porque você Sim. tá mostrando uma preocupação ali na Sim, hora. elas se sentem acolhidas, né? Digamos assim. Não é vai lá e depois que fez o procedimento, tchau, até nunca mais. Não é assim. Legal. Nesse caso, você teve uma inspiração para ser assim? Ou foi, tipo, através dos estudos mesmo que você falou, é isso, eu vou ter que fazer isso, eu não vou só fazer o serviço ali na hora. Eu quero que a pessoa veja que eu me importo, que eu tô acompanhando o processo, né? Porque é isso que uma profissional faz, acompanha o processo, né? Do serviço, né? Você Sim. teve isso, foi o quê? Foi uma influência ou foi mais de você mesmo? É de mim ser assim. Eu tá cuidando, tá perguntando, mandar mensagem, né? Do procedimento, enfim. É de mim. E claro que a gente aprende também, né? Sobre pós-atendimento, sobre receber as clientes, enfim. Mas essa parte não foi estudo, não. É mais de mim mesmo. Que bom. Bacana. Bom, Dani, caso alguém se interesse pelo seu serviço, onde ela te acha? No Instagram, meu @ é danimorais.designer. E o que mais que eu falo? Tem algum site, assim? Não, eu tenho o meu WhatsApp, que tá no link da bio. Então a pessoa entrando no seu Instagram Isso. já consegue entrar em contato com você através do link da bio, Isso. né? Então tá bom. Então, caso alguém tenha interesse de dar um up, assim, na autoestima, né? Uhum. E passar por esse processo, né? Também de Isso. pós-atendimento, né? De ter cuidado, ela tá olhando. Ela vai ficar olhando. Sim. E se você fizer alguma coisa errada, ela vai saber. É isso. E eu vou te chamar e eu vou falar. Exato, porque é isso que uma profissional faz, né? Sim, uma boa profissional faz isso, claro. ela cuida, exatamente. Bom, esse foi o episódio de hoje com a Dani, né? Você gostou, Dani? Gostei muito, muito obrigada. Que ótimo. Porque aqui a gente quer que você se sinta bem, Sim. né? Tenha vontade de falar o que quiser, né? Falar um pouco sobre a sua profissão, para quem não conhece, né? Entrar em contato. Bom, esse foi o episódio de hoje, tá? Segue ela lá no Instagram, Sim. tá? O link da bio para falar com ela. E segue também o Tauricast. Todos os links vão estar na descrição, tá? Então você pode ir lá, acessar, tá tudo certinho, todas as informações, tá? Fitofórmula também tá lá, então Espaço Tauri, que é esse espaço maravilhoso que a gente tá hoje. Então, tudo no link da bio, beleza? Então, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.